Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a subtração no ensino fundamental. Na aula anterior a gente viu sobre a adição, que envolve a ideia de somar, de incluir, que são ideias que já estão presentes no cotidiano da criança muito antes dela entrar na escola. E com a subtração não é diferente, tá? A ideia que é associada primeiramente à subtração é a ideia de tirar. E a criança já possui essa noção muito antes de chegar na escola, tá? Por isso que o nosso trabalho deve se centrar nessa questão do tirar, do perder, do doar, tá? É, Lembrando que para a gente trabalhar a subtração é necessário que as crianças já dominem a adição, porque na verdade ela é o reverso, ela é o contrário ali de juntar, tá? Então tem essa questão do perdendo, do tirando, do dando. É... E além dessa noção do tirar, existem outros significados na subtração, tá? São significados similares, como por exemplo, já falei para vocês, a ideia do tirar, que a gente pode trabalhar com aquelas questões de quanto resta, a ideia do completar, ou seja, quanto falta, e de comparar qual é a diferença, quanto tem a mais, tá? E esses significados, eles nem sempre fazem parte do vocabulário ali do aluno, e por isso devem ser proporcionados esses aprendizados na escola, tá? No slide 3, eu trago então o conceito da ideia de retirar, que são esses três significados da subtração, que são retirar, comparar e completar. A ideia de retirar, ela é natural para a criança, tá? E, esquematicamente, ela pode representar a quantidade total de objetos e riscar os que estão sendo subtraídos. Então, é fácil compreender que em uma linguagem matemática a sentença é tal número menos tal número, Então, é só retirar. Inclusive, já fazendo um gancho com esse, no slide 6, eu trago uma atividade que é considerada inadequada e uma adequada. Então, por exemplo, eu tenho 5 bolinhas no primeiro círculo. É o slide 6, tá, pessoal? Então, eu tenho 5 bolinhas no primeiro círculo, daí eu tenho lá menos 2. Eu tenho 2 bolinhas no segundo círculo. A autora vai dizer que aqui pra gente isso é errado, porque parece que é somar, tá? Então, a criança vai fazer, ao invés de 5 e vai tirar menos 2, ela vai fazer 5 mais 2, que vai dar 7 e não 3. Então, como que é a representação adequada? Coloquei logo abaixo. Tenho lá 5 e no outro quadrinho eu risco, porque dá a ideia então de tirar, E consequentemente vai ter lá o resultado 3, tá? Voltando para o slide 3 novamente, na ideia de comparação. O problema consiste em saber qual das coleções tem elementos a mais e quanto a mais. É comparar, Então a criança vai representar as duas coleções, E vai contar quantos elementos que sobraram. Geralmente as crianças não representam tanta dificuldade para compreender essa sequência matemática, tá? E o terceiro significado da multiplicação, da subtração, é a ideia de completar, tá? Que então a gente tem duas coleções e o problema consiste em saber quanto se deve acrescentar à que tem menos quantidade para obter uma coleção equivalente à primeira. Então, por exemplo, 10 mais quanto é igual a 15, por exemplo, tá? E eu trago para vocês 3 problemas que vão, então, falar sobre esses 3 significados da subtração. Vamos ver o primeiro problema ali, que envolve o ato de retirar. Quando Jorge foi à escola, ele tinha 50 figurinhas. Durante o recreio, ele perdeu 23 delas. Ao voltar para casa, quantas figurinhas Jorge tinha? Ao resolver esse problema, a gente pensa assim: de 50, a gente tira 23, vai ficar 27. Portanto, Jorge ainda tinha 27. É uma ideia clássica, que é de retirar, De perder. A próxima ideia, então, é a de completar, e eu trago aqui o problema para vocês.
Um álbum de figurinhas completo tinha, né, 50 figurinhas. Henrico já tem 23 figurinhas. Quanto ainda faltam? Para descobrir quantas figurinhas ainda faltam para completar o álbum, pensamos em subtração, 50 menos 23. Só que essa ideia, né, de completar, ela ainda vai ficar um pouco vaga para a criança, porque você pensa bem, um álbum, ele tinha, um álbum completo tem 50 figurinhas. Só que Henrico, ele já tem as 23 figurinhas. Como será que ele vai resolver esse problema, né? Então não faz sentido tirar ali as 23 figurinhas dos 50 lugares ainda vazios do álbum, tá? Nesse tipo de problema é comum a criança raciocinar pensando em quanto falta para completar a quantia, ao invés de pensar em uma quantia na qual tiramos outra. Então, se já possui 23 figurinhas, o álbum completo terá 50 figurinhas. Quantas faltam para completá-lo? Em problemas desse tipo, a criança vai iniciar a contagem usando os dedos, como se estivesse fazendo uma adição, tá, gente? Com a ideia de acrescentar. Por exemplo, ela vai guardar consigo as 23 figurinhas e vai começar a contar. 23 está lá no álbum, então 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, né? 30, 31, até chegar a 50 e ela vai notar então que ainda falta 27 figurinhas, tá? Essa ideia de completar quanto falta, naturalmente ela vai levar a ideia da adição, tá? Ou seja, essa ideia aditiva, ela confunde a criança. E fazemos isso no nosso dia a dia, quando, por exemplo, a gente completa o troco em uma compra de R$ 270. Eu dei R$ 300. Como que é o troco? Geralmente a pessoa vai lá, faz assim, 270, né, que foi o produto, daí coloca 10, 280, mais 10, 220, te voltando o troco, e mais 10, 300. Então a pessoa vai somando para te dar ali o troco de R$ 30. Mas a gente tem esse tipo de atividade no nosso dia a dia, né? Então, essa ideia de completar o de quanto falta, a gente tem que levar a criança a perceber que é uma subtração, tá? Porque permite tratar a subtração e o sistema monetário em situações simples, né? Em situações do dia a dia, mesmo quando as crianças estão ali no início da aprendizagem do sistema monetário, tá? No terceiro problema que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a ideia de comparação, tá? Então, João tem 50 anos e Lúcia 23. Quantos anos João tem a mais que Lúcia? Essa pergunta envolve uma comparação, né? Ao constatar ali que João é mais velho que Lúcia, queremos saber quantos anos a mais ele tem. Respondemos a pergunta efetuando uma subtração, ou seja, 50 menos 23 vai ser igual a 27. Assim, João tem 27 anos a mais que Lúcia. Mas a gente comparando, né, esse terceiro problema, que significado tem tirar os 23 anos de Lúcia dos 50 de João? Essa operação ela não pode ser realizada na prática, gente. E isso acaba confundindo a criança. Se refletirmos um pouco, verificamos ali que não é tão simples para a criança perceber que o número de figurinhas que faltam pode ser obtido tirando 23 de 50. Da mesma forma, não é simples para a criança associar a comparação de idades com a ideia de tirar 23 anos de 50, né? E, continuando, mas professor, como que eu ensino subtração para as crianças? Primeiro requisito é o mesmo que adição, que é a criança dominar os princípios de contagem. E a gente precisa estimular o raciocínio, né, fugir da matemática mecânica. Quando a gente coloca assim, atividade de subtração no Google, aparece um monte de atividades de soma, subtração e tal. Só que esse procedimento, né, da matemática ele tem que ter lógica, tem que ter sentido para o aluno. Portanto, a gente deve utilizar material concreto, a gente deve utilizar, sim, jogos para ensinar, tá? Até porque a criança está na fase ali, como eu sempre falo para vocês, as fases, os estágios do desenvolvimento para Piaget, a criança está na fase
do desenvolvimento operatório, né? É o concreto. Então, a gente tem que utilizar, sim, material concreto. Não se faz matemática no ensino fundamental sem material concreto. E eu trago no slide 7 uma sugestão de atividade, que é confeccionar a reta numérica. Ali, ela foi feita com aquelas cartelas de bombom, né, Ferrero Rocher, mas, por exemplo, pode ser feita também com aquelas bandejas de ovos, daí você coloca em cada buraquinho o número 0, 1, 2, 3, e daí você faz, por exemplo, as florzinhas, você faz os passarinhos, tem aqueles cortadores minúsculos de EVAs, né, de EVA que dá para fazer, e que, então, eu até tenho aqui alguns, por exemplo, que você pode fazer. Olha, as borboletinhas. Então, dentro de cada número daquele, então, por exemplo, tinha 1, 2, 3, 4, 5. A criança vai colocando 5 borboletas dentro de cada daí. Voou 2. Quantas borboletas ficaram? Voou 2, então a criança vai tirar 1, 2. Então vai ter borboleta até o número 3. Então ficaram 3 borboletas, tá bom? Uma outra sugestão que eu dou também é a reta numérica. A criança pode andar sobre a reta numérica. Faz, ela desenha ela e daí você vai fazer. Então, por exemplo, eu fiz aqui a reta numérica que eu coloquei no slide para vocês até o número 10. Então, tinha 9 passarinhos. Voou 2. Tinha 9, vamos andar 2, que voou 2, então ficou 7. Ficaram 7 passarinhos, tá? Uma outra sugestão de atividade que eu trago para vocês ali também, a sugestão de atividade 3, né, ou de sugestão de atividade 2, desculpa, é uma cartelinha lá, e daí você pode utilizar grãos de arroz, de feijão, grãos de milho, você pode fazer as bolinhas também, pedrinhas, você pode fazer as bolinhas também com massinha de modelar, e daí tem os números que você vai colocando, 9 menos 3, e a criança vai calculando ali, tá? A sugestão de atividade 3 que eu trago também é a máquina de subtrair, que tem as bolinhas de desodorante. É muito bacana, a criança gosta muito de utilizar essas atividades, tá, pessoal? E voltando ao que eu falei na aula anterior, não precisa, cada dia eu vou apresentar um jogo diferente. Utiliza mais de uma vez esses jogos, essas atividades diferentes para trabalhar com a criança, tá bom? E agora a gente vai falar sobre as técnicas de subtração. Vamos falar sobre a subtração com reservas, tá? E nós vamos falar agora sobre o quadro valor de lugar. O que é esse quadro valor de lugar? É o quadro que apresenta lá as centenas, dezenas e unidades. Vejam lá no slide 13. Eu trago o primeiro exemplo para vocês. Nós temos 25 menos 13. Como que eu vou representar esse número nesse quadro? Bom, nas dezenas ali. 25. Eu tenho quantas dezenas, gente? Eu tenho 2. E no quadro unidades eu vou ter 3. Então, 25 representei no quadro. Beleza. E menos 13. No outro quadro eu vou representar o menos 13. Como que eu faço isso? No campo dezena. Quantas dezenas tem o número 13? 1. E quantas unidades? O número 13? 3. Então, eu vou colocar. E daí eu vou fazer, então, esse registro no caderno, tá? E para que o aluno faça essa subtração. Lembrando que é interessante a gente trabalhar com esse quadro valor de lugar, porque o nosso sistema, lembra que a gente comentou já sobre o valor posicional? Tudo depende da posição que o número tá, que ele vai ter um valor. Então, por exemplo, 21, o 2 ali, duas dezenas, e 1, uma unidade. Então, eu tenho que trabalhar muito com isso, tá? Eu trago o exemplo 2 ali também, que é 32 menos 5, e daí a gente vai fazer, vamos resolver esse, 32 menos 5. Vamos lá. Eu tenho 3 dezenas, né, que vai dar 30, e 5 unidades. Beleza, 35. Eu posso tirar
do campo das unidades ali 5 de 2? Não posso, né? Então, eu vou pegar uma dezena lá do número 32, do número 3, vou pegar uma dezena lá do 30, né? Que vai ficar 20, então, e vou trazer aqui para o 2, para as duas unidades. Então, vai ficar, eu tinha 2 unidades, eu vou trazer uma dezena, que eu vou converter e vai ficar em 10 unidades. Então, eu vou ficar com 12. 12 menos 5 é igual a 7. E eu já tenho mais lá 2 dezenas, então é 27, tá? Então, eu tenho que trabalhar com a criança essas conversões de dezena em unidade, de centena em dezena, e o quadro valor de lugar é muito bacana para eu poder trabalhar isso. Só que acho mais bacana a gente começar com o material dourado, tá? Ou até o ábaco. Mas nós vamos falar sobre o material dourado, tá? Então, a gente tem ali uma subtração. Tô no slide 13 agora, gente. A gente tem uma subtração lá. 42 menos 17. Usando a técnica da reserva com auxílio do material dourado, primeiro a gente representa com o material dourado 42, que vai ser 4 barrinhas de 4 dezenas, 4 barrinhas de dezenas, né? E 2 unidades, deu 42. Só que eu vou representar lá o 17 também, que vai ser uma dezena, uma barrinha de dezena e 7 unidades. Daí eu vou ver o quê? Que lá, na casinha das unidades do 42, eu tenho 2 unidades, né? E na casinha do 17 eu vou ter 7 unidades. Eu consigo tirar 2 de 7? Não. Então eu vou emprestar uma dezena, uma casinha lá das 4 dezenas e vou trazer aqui para as unidades, que vai ficar 12. Beleza. Ficando 12, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, lá ficou 3 dezenas, então já ficou 30 ali. E aqui eu vou tirar as 7 unidades, né, do 17. Então, 12 menos 7, aqui eu já vou ficar com 5. Belezinha, já fiz essa primeira parte. Agora, eu tenho 3 dezenas lá em cima e eu ainda tenho que tirar uma dezena daqui de baixo, né, do 17. Então, eu vou ficar com 2 dezenas, mais os 5, 2 dezenas e 5 unidades, 25. É complexo a gente explicando assim, então imagina para a criança entender. Por isso que a gente tem que utilizar material concreto, sim, tá? E daí é claro que o registro no caderno é essencial também para a criança entender essa ideia que foi utilizada, tá bom? E a atividade da nossa aula vai ser a proposta. Vocês vão elaborar 3 situações problemas, cada uma envolvendo os diferentes significados da subtração. Quais são eles? Bom, o retirar, o completar e o comparar. Esses 3 probleminhas que eu expliquei para vocês, que eu dei de exemplo no slide, vocês também vão elaborar 3 probleminhas utilizando esses 3 significados da subtração, tá bom?